Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo é para dar início a uma série de vídeos que eu vou gravar aqui no canal, acho que vão ser uns 2 ou 3 vídeos, ensinando vocês a usarem um pacote do R, que é o R Markdown ou R Markdown, que é um pacote muito útil para a gente documentar, para gerar relatórios. Então o R Markdown, ele permite que a gente gere relatórios que incluem texto e permite que esse texto seja formatado. Além disso, a gente consegue incluir nesse relatório imagens, links, e eu consigo incluir também os códigos de R e o resultado desse código. Então, por exemplo, você consegue colocar ali no relatório o código que você usou para gerar um gráfico e logo abaixo pode aparecer aquele gráfico. E a gente consegue também editar esse relatório para ele ficar com uma cara bonitinha. E no final ele pode ser exportado como HTML, que é o caso desse relatório que vocês estão vendo aí na tela, ou como PDF ou um doc. Esse é um jeito muito legal de você documentar o que você está fazendo. Se você me acompanha aqui no canal, assistiu aos outros vídeos, você deve ter percebido que eu tenho uma mania muito saudável, na minha opinião, de ir fazendo comentários no meu código. Então, quando você baixa o script, você vai ver ali, além do código de R mesmo, você vai ver vários comentários meus explicando o que cada código faz. Isso daí não é nem só para você conseguir baixar e entender, mas é até mesmo para mim. Se eu for ler um código que eu escrevi há uns meses, é possível que eu não lembre mais. Então eu vou deixando comentários para que eu mesma, quando for ler aquilo, entenda e lembre o que foi feito. O R Markdown, ele é como se fosse um passo além, né? Então, para a gente gerar um relatório que é mais bonito, mais informativo do que um código comentado. Então, a gente consegue criar um documento que, inclusive, você pode mandar para outras pessoas que vão conseguir abrir nos computadores delas. E isso fica de um jeito muito mais palpável. Então, por exemplo, se você está no trabalho e você quer mostrar a análise que você fez, faz muito mais sentido gerar um documento, um relatório no R Markdown, porque vai ficar visualmente mais atraente do que um script. Então, o que você está vendo aqui é um relatório que eu fiz e veja que ele está todo personalizado e bonitinho. E aí hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar a parte mais básica de R Markdown e aí em vídeos futuros eu vou explicar um pouco mais da personalização para ele ficar um pouco mais bonito. Veja que tem várias coisas legais aqui, né? Primeiro que repare que ele tem um índice, ó, então você consegue entender o que vai acontecer, ó. Eu primeiro carreguei pacote, aí eu tenho uma parte de leitura e visualização do banco, verificando o pressuposto do modelo, viu que eu escolhi aqui fazer uma ANOVA de 2 vias, tá? Eu usei o mesmo script que eu já usei na aula de ANOVA de 2 vias. Aí eu fiz o teste, no final tem uma análise descritiva e eu coloquei aqui um material de apoio e créditos. Isso aqui é clicável, então, por exemplo, se você quer ver o material de apoio que eu usei, você pode clicar aqui no material de apoio. Opa, cliquei errado. E você vai ver aqui algumas informações. Então, visualização dos tipos de highlight. Eu coloquei sites para você saber de onde eu tirei as coisas. Então, vamos voltar aqui. Além disso, veja que eu personalizei para ficar muito com a minha cara, né? Com a cara aqui do logo que eu uso na página. Então, tem aqui o logotipo no canto. Se você reparar, prestar atenção, tem aqui o mesmo logotipo aqui no ícone da página HTML, que a gente chama isso de Fav Icon. Então, eu tenho aqui um Fav Icon, Fab Icon, não sei. E aí fica bonitinho aqui no canto, fica bem com uma cara profissional. Se você estiver gerando um relatório para sua empresa, você pode colocar aqui o logo da empresa. E aí veja como fica bonitinho e que vai fazendo sentido. Eu coloquei aqui primeiro uma contextualização, então contei aqui como que é o meu banco de dados, que ele contém homens e mulheres que consumiram ou não álcool. Então expliquei como é. Aí depois tem aqui uma parte de carregamento do pacote, então se você está vendo a análise de outra pessoa, você já vai saber quais são os pacotes que essa pessoa utilizou. Aí na terceira parte,
Coloquei aqui leitura e visualização do banco de dados. Então, li o banco de dados daquele jeito que a gente está acostumado. Usei a função glimpse e veja que você consegue ver o resultado dessa função aqui no relatório, assim como aparece ali para a gente quando a gente está rodando no RStudio. Então, eu vejo aqui ó, o R leu o gênero e o álcool como fator, memória como um número inteiro, latência como double. Descendo um pouquinho, eu criei uma tabela mostrando os 10 primeiros sujeitos do meu banco de dados. Não coloquei todos porque eu tenho aí 48 sujeitos, então ficaria muito grande. Mas, ó, é uma tabela que eu consigo ver aqui as 10 primeiras entradas para ter uma ideia de como a tabela tá classificada. E veja que ela tá bonitinha ainda de um jeito que se eu passo o mouse em cima, isso vai highlighting, né? Vai destacando a linha. Então fica mais fácil da pessoa ver, ela fica mais interativa. Além disso, coloquei aqui, ó, o banco contém 48 sujeitos experimentais, sendo 24 do gênero feminino. Essa frase aqui eu escrevi algumas coisas, mas, por exemplo, os números 48 e 24, o R gerou para mim com base no banco de dados. Eu não tive que contar. Então, o R gerou, eu coloquei aqui um código que ele já incluiu isso no relatório. Descendo um pouco mais, tenho aqui a parte de ordenar a variável álcool, que é uma coisa bem específica para esse problema. Aí eu tenho aqui, ó, verificação dos pressupostos do modelo. Então, você consegue ver aqui eu primeiro testei normalidade, fiz um comentário aqui embaixo para a pessoa que está lendo. Expliquei aqui que ia ser avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e aqui embaixo coloquei que todos os grupos apresentaram distribuição normal, porque apresentaram valores de P superiores a 0,05. Depois testei se tinha outlier pelo método do boxplot, expliquei isso. Aqui coloquei ainda que o gráfico mostrou que não tem outlier nos grupos. Também testei a homogeneidade de variâncias pelo pacote CAR, aqui usando o teste de Levene. De novo, comentei aqui o que aconteceu. Então, a pessoa vai entendendo tudo, ela vai entendendo qual é o passo quando ela está lendo esse relatório. Dá para você explicar qual teste vai ser usado e uma pequena justificativa. E você coloca aqui qual é o código, a pessoa vai saber qual foi o código que você colocou no R para rodar e ela vai ver o output, ela vai ver a saída. E aí você pode comentar qual foi a decisão que você tomou com base nesse output. Aí descendo aqui, eu fiz o teste de ANOVA, então tem aqui a parte que eu troquei o tipo de contraste, depois a criação do modelo e depois a análise dos resultados. Olha que legal, eu coloquei aqui também assim, ó, que eu analisei os resultados usando a soma dos quadrados do tipo 3, uma conversa que eu tive com você lá no vídeo de ANOVA. E aí eu coloquei assim, ó, mais informações sobre os tipos de soma dos quadrados podem ser encontradas no livro Discovering Statistics Using R. Então, se eu quiser, e aí viu que aparece um númerozinho aqui clicável, se eu clicar nesse númerozinho, ele me leva para uma nota de rodapé que tem a referência. E aí, se eu quiser voltar, clico aqui e volto para o ponto do texto que eu estava. Aí, aqui de novo, ó, tenho aqui o resultado da ANOVA, fiz aqui o comentário, veja que eu já escrevi aquele resultado, aquela descrição mais completa, com grau de liberdade, tudo bonitinho. Aí, descendo, eu fiz aqui um gráfico para a gente analisar as interações. Então, é aquele mesmo gráfico de linhas que eu fiz com vocês na aula de ANOVA de duas vias. Comentei o gráfico. Depois fiz as comparações entre pares, comentei o resultado dessas comparações entre pares. E para encerrar a análise dos dados, tem essa coisa muito legal aqui que é a análise descritiva. Então, veja que eu primeiro incluí aqui uma tabela com média, desvio padrão para cada grupo, né? Então, ó, feminino que não tomou álcool, feminino com 2 canecas, 4 canecas e assim por diante. De novo, aquela tabela bonita que se a gente passa o mouse em cima, ela vai destacando. E aí, tá vendo que essa é uma aba da análise descritiva? Se eu clicar nessa outra aba, isso abre uma outra análise, que é um gráfico de dispersão por grupo. Então, quando eu olho
esse gráfico eu consigo ter uma ideia de como está a distribuição dos dados, é uma outra forma de fazer essa análise descritiva. E aí veja que ele é um dot plot, né? E que ele tem aqui a média e a barra de erro. Nesse caso desse gráfico e dessa tabela, não está aparecendo o código que eu usei para gerar, mas isso foi uma escolha minha, eu que escolhi que o código não aparecesse, para ficar mais limpo. Estou pensando aqui em você apresentando, por exemplo, um relatório na empresa. Às vezes ninguém quer saber como é que foi gerado esse gráfico, isso não é de interesse, o que é de interesse é o resultado final. Então, ainda incluí aqui uma legenda, ó, bonitinha, porque eu tive que abreviar os nomes dos grupos para caber, mas veja aqui que tem essa legenda. Aí, como eu já tinha mostrado para vocês, aqui eu tenho o material de apoio que foi usado. Se você clicar em qualquer um deles, ele abre o site. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Arlades BH, opa, isso vai abrir o site das Arlades de BH. Seria bom até que abrisse em outra aba, né? Mas não aconteceu. Então, você consegue ter acesso a isso. E no final, eu coloquei aqui créditos, tal, link para o meu canal do YouTube e para a página do Instagram. Então, eu quero ensinar para você, nessa série de vídeos, como montar um relatório bonito assim, legal assim. Você não precisa sempre fazer o relatório mais bonito do mundo, mas o básico de R Markdown já fica bonitinho, já fica apresentável. Então, eu vou te explicar como é que eu fiz isso, ok? Eu sabia um pouquinho de R Markdown, eu aprendi a parte básica na minha pós, mas eu aprendi muita coisa, principalmente dessa parte de personalização, num curso que eu fiz com as Arlades de BH, um curso que foi dado pela Larissa Sayuri. Então, fica aí meu agradecimento. Fica a sugestão de que as meninas produzem um conteúdo super legal, elas inclusive têm um canal no YouTube no qual a proposta é publicar esses cursos que são dados. Então, fica de olho, vale a pena acompanhar o conteúdo delas também. Então, dito isso, vamos para o R, vamos entender como que a gente gera de fato esse relatório legal. Bom, pessoal, então vamos para o que interessa, né? Como fazer esse arquivo R Markdown. Então, você está vendo aqui um script já aberto, que já é um arquivo R Markdown que eu montei. Mas eu quero primeiro te mostrar como que a gente começa um arquivo R Markdown do zero. Esse é só um arquivo que eu já deixei anotado para ir discutindo com você como fazer as coisas, tá? Então, para a gente abrir e criar um novo arquivo Markdown, a gente vem em File, New File, opa! E a gente seleciona aqui R Markdown. Então, normalmente, a gente abre o script, né? Dessa vez, a gente vai clicar aqui. Isso vai abrir essa janelinha aqui, pedindo para você dar um título para o documento e para você escrever a autoria, então, de quem é o autor desse documento. Vou chamar aqui de relatório. Ok? E eu vou deixar aqui meu nome completo mesmo como autor. Não se preocupe muito com essas duas coisas, porque você consegue mudar a qualquer momento, então não tem problema. Outra coisa que ele pede para você selecionar aqui é qual vai ser o formato de saída, e ele dá a opção do HTML, PDF ou um arquivo Word. E ele aqui faz algumas informações já importantes para a gente tomar essa decisão. Ele fala aqui que o PDF requer um text, então você vai ter que instalar uma coisa aqui algo que lê LaTeX aqui no teu computador para gerar o PDF. E o Word, claro, vai requerer ou o Word ou algum outro programa, né, como o LibreOffice e tal. O HTML, ele é o mais recomendado. Primeiro porque ele não requer nenhum outro programa. E depois porque se você criar o relatório em HTML, depois você pode salvar ele em PDF ou Word. Então, a gente sempre começa fazendo HTML mesmo, ok? Então, eu vou clicar aqui em OK. Então, veja que ele abriu aqui um arquivo que está aqui com o título que eu escolhi, relatório, com meu nome como autora, e já está aqui com a data também, tá vendo? Eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de julho, então ele já colocou aqui a data do dia.
e colocou aqui que o output, que é a saída, vai ser um documento HTML, tudo aquilo que eu tinha escolhido. Repare também uma coisa, quando a gente seleciona esse título, a gente seleciona o título do relatório que vai aparecer lá, por exemplo, o meu título aqui era o ANOVA de 2 vias, mas esse não é o título do arquivo. O título do arquivo, tá vendo que aqui tá como untitled? Então, eu ainda vou ter que salvar e dar o nome que eu quiser para ele, tá? E aí ele coloca esse monte de informação que se você nunca viu na sua vida, parece um pouco assustador, dá uma vontade de chorar de ver isso. Mas na verdade é só exemplos que ele está dando e está explicando mais ou menos como a gente faz. Então, se você estiver ali começando o seu R Markdown do zero, o que dá para fazer é simplesmente apagar aqui e começar o seu R Markdown. Para agilizar, eu deixei já um R Markdown escrito que eu vou disponibilizar para você, tanto em HTML, porque ele serve como uma boa colinha para você usar depois, quanto vou disponibilizar ele como arquivo do R mesmo, tá? Então, vou abrir ele aqui que já estava como R Markdown básico. E aí aqui eu fui explicando tudo o que dá para a gente fazer. Então, por exemplo, um dos elementos básicos do R Markdown é que a gente consegue colocando títulos e subtítulos. Você viu isso aqui no meu arquivo, por exemplo, ó, aqui um título, contextualização, aí outro título, leitura e visualização do banco de dados. E aí, ó, tem um subtítulo aqui, ordenando a variável álcool. Aqui fica até mais claro, né, ó. Verificando os pressupostos é um título, aí eu já tenho aqui um subtítulo normalidade. Se eu quisesse um subtítulo, dava para fazer também. Como que a gente programa isso no R Markdown? A gente coloca hashtags na frente da palavra. Então, se eu coloco uma única hashtag, então aqui, ó, uma única hashtag e escrevo, tá vendo que até mudou de cor com azul? Isso é um título. Se eu coloco 2 hashtags e escrevo, isso aqui vai virar um subtítulo. Se eu coloco 3 hashtags e escrevo, isso aqui vai ser um subtítulo. Nem sei se isso existe, ok? E assim por diante. Enquanto você está escrevendo aqui o documento, você pode olhar e falar, tá, mas cadê a mágica, né? A gente aqui não tá vendo os títulos e os tamanhos diferentes aparecerem. A gente só vai conseguir ver isso, de fato, a hora que a gente gerar o arquivo HTML. Minha sugestão é, faça um pedacinho, gera o arquivo, vê se está do jeito que você quer, volta, mexe, porque faz parte da vida que você vai errar várias vezes o relatório, não vai ficar formatado do jeito que você quer, tem que ir fazendo uns ajustes. Se você for analisando isso pedaço a pedaço, fica mais fácil, tá? Então, eu vou... Como a gente gera, então, para a gente ver? Como que eu gero esse arquivo HTML? Para gerar, a gente vem aqui nesse init, ok? Tá vendo que é uma lãzinha aqui o desenho? Se a gente clicar nele aqui, só clicar no botão, ele vai gerar o HTML. Se a gente clicar na setinha aqui, ó, ele tem as outras opções, por exemplo, para PDF ou para Word. Mas vamos lá no padrão, que é o HTML. Aí vai aparecer uma coisa aqui embaixo, ó, que pode demorar mais ou menos, dependendo do que tanto tem no teu arquivo. E aí veja que ele já começou aqui a me mostrar. Então, o título que eu tinha escolhido, esse, estrutura básica do R Markdown, meu nome, a data do dia que eu criei esse arquivo, que foi 2 dias atrás. E aí lembra que eu escrevi título, subtítulo e subtítulo? Tá vendo? Isso é o que está aparecendo aqui. Então, ele já deu essa hierarquia, ele já foi colocando com tamanhos diferentes para gerar mesmo essa hierarquia, ok? E o que está aqui para baixo é o que eu já tinha escrito. Por exemplo, eu coloquei aqui um título para você, elementos básicos do R Markdown, e eu coloquei aqui um subtítulo, títulos, explicando como que a gente cria. Então, eu coloquei bonitinho para você aí. Os títulos são definidos pela presença e pela quantidade de hashtags. Então, uma única hashtag é o primeiro título, 2 é o título 2 e assim sucessivamente, tá? Então, deixei aqui organizado para você ter isso como cola depois. Vou apagar isso aqui, que era só para a gente ver como realmente funciona. E aí, se a gente for descendo, eu coloquei aqui toda uma parte para a gente falar sobre formatação.
Então, eu vou, na verdade, ó, escrever aqui em cima para a gente discutir como se formata. Então, uma coisa que é legal já te contar é que para a gente escrever linhas, a gente, vamos imaginar que eu escrevi aqui, ó, linha 1, aí eu vou dar um Enter e eu quero escrever aqui a minha linha 2, ponto. Se a gente apertar aqui o Nit, você vai ver que essas linhas que eu escrevi aqui como linha 1 e linha 2, ó, tá vendo? Elas estão aqui e não tem espaço entre elas. Eu dei um Enter lá no R, mas aqui não aparece o Enter. Como que a gente faz esse Enter aparecer? A gente tem que colocar aqui 2 espaços no final da linha 1. Isso vai fazer o R entender que a outra linha está embaixo, tá? E aqui é a mesma coisa, se eu quiser aqui que essas linhas sejam puladas, eu tenho que ficar dando aqui 2 espaços nessas linhas em branco, achei até que já tinha dado, para ele entender que isso são linhas sendo puladas, ok? Então, dessa forma, quando a gente fizer aqui o Nit, você vai ver que as linhas vão estar de novo, agora a linha 1 e linha 2 vão estar escritas em linhas separadas, ok? Então, veja que tem aqui linha 1 separada da linha 2. Então, essa é uma das coisas. Outras coisas interessantes é a gente fazer uma formatação básica. Então, por exemplo, como que eu destaco uma palavra, como que eu deixo a palavra negritada. Então, vamos escrever aqui qualquer coisa. O valor de P obtido foi de 0,08 ponto. Se eu quiser, sei lá, destacar aqui a palavra valor, eu coloco em negrito, a gente coloca aqui 2 asteriscos antes da palavra, 2 asteriscos depois. Veja que ela até muda de cor, né, para indicar. Se eu quiser deixar a palavra obtido, por exemplo, em itálico, então é muito parecido, só que a gente vai pôr um asterisco só. Então, fica aqui. Veja que ela ficou coloridinha, mas ficou coloridinha de um jeito um pouco diferente, né, com um azul mais leve. Então, isso aqui vai ficar em itálico. Outras coisas legais da gente fazer, que é importante a gente saber, são deixar em sobrescrito ou subscrito. Então, por exemplo, o R quadrado foi de 35%, ponto. Se eu quiser deixar esse R, esse 2 aqui sobrescrito, né, para ficar com uma cara de A ao quadrado, o que a gente faz é colocar o 2 entre acentos circunflexos. E aí, quando a gente gerar, vocês vão ver ali, vai ficar sobrescrito. Outra coisa que dá para a gente fazer é colocar subscrito, né? Também é útil. Então, a gente pode dizer assim, o teste mostrou diferença entre os grupos. E a gente escreve aqui entre parênteses T, e aí vamos imaginar que ele tinha 12 graus de liberdade e, sei lá, o T foi 3,5025. E o P foi menor que 0,001. Gente, tá inventando tudo, tá? Se não fizer sentido, tá tudo bem. Mas se eu quiser que esse 12 fique subscrito, o que eu faço? Eu coloco ele aqui entre til. Então, é para ele ficar aqui subscrito. Outra coisa, repare que eu fui pulando linhas sem dar o espacinho, então vou sentir falta, já vou colocar aqui ó, os 2 espaços para ficar em linhas separadas. Outra coisa interessante, já vou gerar o HTML para você ver, é que a gente consegue também destacar a palavra de um jeito que ela fique com cara de código. Isso vai ser útil para a gente quando a gente está escrevendo sobre código mesmo. Então, por exemplo, ó, posso dizer assim, a homogeneidade foi analisada pelo teste de Levene. Então, já vou colocar aqui o nome da função. E aí eu vou usar um destaque que vai fazer essa palavra que eu vou escrever ficar com cara de código. Como que a gente faz isso? A gente coloca essa palavra, então o código para a função do teste de Levene é Levene teste, desse jeito aqui. Para isso ficar com cara de código, o que a gente faz é colocar a palavra Levene teste entre crases, tá? Então, você coloca aqui uma crase antes e uma crase depois. Isso aqui em inglês é chamado de backtick. Então, pode ser que você veja assim. Mas para a gente é crase, né? Então, beleza. Outra coisa que é legal, que dá para a gente fazer,
é colocar uma citação. Como que a gente faz uma citação? Colocando um sinal de maior na frente. E aí, quando você escrever aqui um texto, ele vai ficar destacado, deslocado, você vai ver como, e vai parecer que é uma citação mesmo. Então, se você estiver escrevendo um documento que você precisa citar outra pessoa, fazer aquela citação direta, isso é ótimo, tá? Então, por exemplo, sei lá, vou escrever aqui só citação direta, tô sem criatividade. Mas é isso. Se a gente for analisar aqui, então acho que eu falei tudo que eu queria falar. Vou gerar aqui o HTML para a gente ver essa parte de texto que foi criada. Então, veja, ó, que tem aqui a linha 1 e a linha 2, que o valor que eu tinha colocado entre dois asteriscos ficou em negrito, que o obtido que eu tinha colocado entre um asterisco de cada lado ficou em itálico, o 2 aqui do R ficou sobrescrito, ficou um R quadrado no texto, coloquei aqui o 12 subscrito, ó, funcionou. Também aqui, lembra que eu falei que eu ia destacar a palavra Levene teste para ficar com cara de código? Olha como ela fica super diferente, ela fica com fundo cinza, muda a fonte, fica a mesma fonte que se usa no R, então dá uma cara de código. E lembra que eu falei que ia ficar deslocado o texto para fazer uma citação? Tá aqui, minha citação direta, ok? Então, vou apagar isso tudo, que era mais para mostrar para você que funciona, para você acreditar em mim. E aí, tudo isso está anotado, tá? Tudo que eu falei para você tá anotado aqui. Eu gastei um tempão para ficar bonitinho, então tá tudo bem detalhado. Outras coisas interessantes. Primeiro, como a gente coloca link. Vou mexer, colocar aqui em cima. Como que a gente coloca link? Para colocar link é bem fácil, realmente muito fácil, assim. A gente primeiro coloca entre chaves, não, entre colchetes, o nome do link que você quer dar. Então, por exemplo, se for falar do meu canal, é aqui o meu canal YouTube. E aí, para que essa palavra se torne um link, a gente coloca na frente dela, aqui entre parênteses, o endereço. Vou até copiar e colar para poupar esse tempo, ó. Vou copiar e colar aqui meu endereço. E aí, quando eu rodar esse código, você vai ver que vai aparecer ali um canal YouTube destacado como um hiperlink mesmo, e quando eu clicar nele, ele vai abrir o canal do YouTube, tá? Outras coisas interessantes é que é muito fácil também a gente colocar figura. Para colocar figura, é basicamente a mesma lógica que a gente usou para o link, só que a gente coloca um ponto de exclamação na frente. Então, por exemplo, coloco aqui, ó, um ponto de exclamação, aí coloco aqui, entre colchetes, eu coloco a legenda da figura, se eu quiser. Se eu não quiser colocar legenda, eu vou deixar esse espaço em branco. E aqui na frente, eu coloco o caminho para essa figura. Uma sugestão é que esse caminho seja uma imagem hospedada na internet. Na parte 2, mais aprofundada, eu até vou comentar com você algumas estratégias. Eu vou roubar aqui do que eu tinha feito, que copiei aqui uma imagem da internet que era o logo do próprio R Markdown. E aí veja que ele já colocou aqui, ó, o logo aparecendo. Como que eu peguei esse endereço? Então, eu vou mostrar para você. Eu vim aqui e coloquei aqui logo R Markdown. E aí, aqui em imagens, os logos aparecem, tá? Aí, eu acho que eu escolhi, por exemplo, esse aqui. Então, eu cliquei nele. E aí, se eu clicar com o segundo botão, eu coloco aqui, ó, copiar endereço da imagem. É para isso funcionar. E aí, quando a gente volta aqui para o RStudio, a gente cola aqui. Ah lá, ó, inclusive copiou exatamente o mesmo endereço, era essa imagem que eu já tinha usado. E aí, ele pronto, vai colar e a imagem vai ficar aí. Uma coisa que eu tinha mudado no meu é que eu dei uma mudadinha no tamanho da imagem, porque quando eu coloquei, eu achei ela muito grande. E aí, para isso, você coloca aqui, ó, widget. Deixa eu colar aqui como é, porque eu esqueço se tem
É só o white igual, e eu coloquei aqui uma porcentagem. Então, aqui, white igual, vamos colocar 50%. Isso vai, a hora que renderizar aí, vai criar uma imagem um pouco menor, tá? Então, para você ver que o link que eu criei a imagem funciona, eu vou dar um init aqui para a gente olhar a cara disso em HTML. Então, tinha colocado logo aqui abaixo, né? Então, ó, tá vendo? Tem aqui um canal do YouTube, que se eu clicar, vai abrir aqui o meu canal do YouTube, tá vendo? Ele já abriu. Outra coisa é que a imagem apareceu aqui. Não funcionou essa parte do tamanho, né? Porque a vida é assim, mas a imagem apareceu. Tem alguma coisa errada aqui no meu código. Eu vou checar, mas eu acho que é que faltou um espaço. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Adicionar um espaço antes do widget e no final. Deixa eu colar se é isso mesmo, e no final. E aqui eu vou tirar os espaços. Eu acho que não é isso, mas vamos garantir. Widget, né? Eu tô falando tudo errado. Lá, agora sim, tá vendo? A imagem tá menor do que seria o elo natural, mas tá vendo que aqui eu escolhi 50%? Nessa imagem de baixo, eu escolhi um tamanho de 35%. Tá vendo como ela tá bem menor? Então, é isso, ok? Resolvido. Vou apagar essa parte aqui da nossa cola, mas lembrando, tá tudo anotado no documento para você conseguir acompanhar. Outra coisa interessante que dá para a gente fazer, que eu acho muito legal, é criar notas de rodapé. E aí eu coloquei aqui para você que tem duas formas de criar essa nota de rodapé. Eu vou mostrar para você a mais difícil, assim, por assim dizer, que não sei se é mais difícil, mas vou mostrar uma delas. Quem falou sobre isso foi fulano de tal, ok? Aí vamos imaginar que eu não quero incluir as informações sobre isso no texto, mas eu quero que fique numa nota de rodapé, para se a pessoa quiser, ela ter acesso. Então, por exemplo, eu vou falar, fulano falou sobre isso no livro tal, na página tal, né? Então, como que a gente consegue criar uma nota de rodapé? Eu posso colocar aqui, ó, então eu abro uma chave, desculpa, um colchete, hoje tá difícil. Aí eu coloco aqui, vou colocar o número 2, tá? Só porque o que eu já tinha colocado embaixo é um número 1. Então, beleza, isso vai criar uma nota de rodapé número 2. Aí aqui embaixo eu venho e escrevo a mesma coisa, ó. O colchete, o circunflexo e o 2. E aí coloco 2 pontos e vou escrever aqui a informação que me der vontade. Então, por exemplo, fulano mencionou isso no livro X, ok? A hora que a gente gerar o HTML, esse número 2 aqui vai estar clicável e essa informação, por mais que eu tenha colocado ela aqui embaixo, ela na verdade vai ser colocada lá no final do documento porque o R entendeu que isso é uma nota de rodapé. Então eu vou clicar aqui no init para a gente ver como ficou. Aí só porque eu falei vai dar errado. Entendi o que ele fez. Gente, ele é mais inteligente do que eu imaginei. Tá vendo que eu criei aqui, ele deu o número 1 e a outra que ele deu o número 2, ou seja, ele numera automaticamente. Ele é incrível, sensacional, maravilhoso. R Markdown tem todo o meu amor. E aí, tá vendo que ele, então, veja que o que eu tinha escrito, fulano falou isso no livro tal, não tá aparecendo aqui. E o númerozinho aqui ficou clicável. Se eu clico nele, ó, ele me leva aqui para o final e tá a frase que eu tinha escrito. Fulano mencionou isso no livro X, tá vendo? E aí, se eu clicar aqui na setinha, eu volto para o texto para onde eu estava. Então, é assim que se faz uma nota de rodapé. Tem ainda uma outra opção que é meio parecida, mas eu deixei aí para você. Enfim, conseguir ler depois, mas basicamente é assim que a gente faz.
E achei a numeração automática dele ainda mais incrível, né? Porque você pode decidir no final, colocar uma nota de rodapé lá no começo e ele vai ajustar a numeração, sem você ter que fazer isso. Perfeito. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele aqui. E aí eu vou dividir, então, essa parte de R Markdown básica em parte 1 e parte 2. Como sempre, fica o pedido, se você curte o conteúdo que é publicado aqui, se você está aprendendo com esse conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal e não se esqueça que eu também publico conteúdo, principalmente um conteúdo mais teórico de estatística lá no Instagram, no @estatística aplicada.